Olá, seja bem-vindo, esse aqui é o Terceiro Sinal, eu sou Adalberto Roch, sou ator, iluminador e professor de teatro. Agora vamos falar sobre cultura. Esse é um vídeo que a gente vai falar sobre cultura, abordando de um jeito bem prático e direto e simples. Então, primeiramente, o que é cultura? Qual a definição de cultura? Vou utilizar um meio que todo mundo pode utilizar, ou a maioria das pessoas aí, antigamente era muito mais utilizado, aparentemente, que é o quê? Dicionário. Com o dicionário você consegue pesquisar o que é o termo, né? Então, cultura, segundo esse dicionário, pode ser o desenvolvimento intelectual, saber, utilização industrial de certos produtos naturais, instituições, costumes e valores de uma sociedade ou cultivo. Ou seja, a cultura ela tem várias possibilidades de significados, né? A palavra cultura. E se isso é cultura, qual que é a importância dessa palavra para a nossa sociedade? Se você for pensar assim na cultura como o cultivo, por exemplo, né, dentro desses significados todos, o que a gente está cultivando, o que você está mantendo, o que você quer manter de valores, ou de coisas que você quer que a sociedade, o país esteja sempre cultivando. Então, se você pensar dessa maneira, a gente já consegue criar uma estrutura assim, de pensamento que a cultura vai ser algo bem abrangente, né? Algo que vai falar sobre valores, ou algo que vai falar sobre atitudes, sobre costumes, sobre uma coisa bem ampla e muito mais do que você pensar sobre se você tem um governo dando dinheiro para um grupo ou outro, ou não, ou se é isso e acabou. Entende mais ou menos? Enfim, tá. Partindo daí, por exemplo, um Ministério da Cultura ou uma Secretaria da Cultura, como eu disse, se preocuparia com todas essas questões bem amplas e não teria porquê, né, você ficar pensando que o Ministério da Cultura vai ser um lugar que vai pensar sobre, como eu disse, dar dinheiro ou não para algum ou para outro. Isso eu queria trazer para reflexão para a gente pensar, né? Dentro dessas possibilidades de significado, se faz sentido a gente ficar debatendo o Ministério da Cultura como se fosse isso, e não como, eu quero que seja uma coisa que brigue por uma coisa mais ampla. A cultura, no caso, como pensando de uma forma bem ampla, vai acabar interagindo, né, interferindo ali com conceitos, por exemplo, de saúde, educação, segurança, cuidados. Só pra gente ter um exemplo bem raso assim, de você pensar quando alguém fala assim, porque tomar banho é uma cultura dos brasileiros, é uma coisa bem brasileira. Entendem? Cultura faz parte de um conjunto muito maior de coisas do que necessariamente artistas, trabalhadores da arte ou não, editais, leis de incentivo. A cultura tem a ver com isso, por exemplo. Se você tem um país onde faz parte da cultura deles tomar banho, se alimentar bem, comer isso, comer aquilo, ler, serem bem educados, ter um comportamento civilizado. Como já ouvi pessoas falarem, porque os japoneses, sei lá se era japonês na época ali, mas... os japoneses, eles já têm essa cultura de usar máscara. Se a pessoa fica doente, a pessoa mesmo vai lá e compra uma máscara e usa por conta, a cada 2 horas ela mesma sabe que tem que trocar, para ela não passar a doença para os outros. Não precisa ninguém ficar obrigando os outros ou ficar enchendo o saco todo dia ali falando que tem que usar máscara para daí alguém ir lá e decidir comprar uma máscara. Lá eles têm um outro pensamento. É por aí que, né, a gente pode entender também a palavra cultura como um jeito de pensar de um povo inteiro. Pegando uma figura pública aí, numa certa entrevista uma vez eu vi a Fernanda Montenegro dando um exemplo, assim, acho que ela foi interrogada ali sobre o que ela achava sobre o Ministério da Cultura ou sobre questões de governo, assim. E ela deu um exemplo muito interessante que eu achei, assim, fantástico. Pra gente pensar que vale bastante. Que numa possibilidade de concepção seria o Ministério da Cultura ser um ministério maior que abaixo dele daí vem os outros. Por quê? Porque pensando nesse raciocínio onde o Ministério da Cultura tem a ver com você pensar
a educação do povo, a saúde, todas essas outras áreas de um jeito só, de um pensamento só do país, assim. Daí é sempre bom falar que, né, reforçar aí, que é cultura. Quando a gente vai falar sobre cultura, vamos discutir cultura, vamos manter um conselho de cultura, qual que é o projeto de tal governo para cultura, o que você acha de cultura, todas essas coisas não necessariamente significam você falar sobre arte, tá? Cultura e arte não necessariamente são o mesmo assunto, não necessariamente quando você está falando de uma coisa está falando de outra. Então, para isso, vamos recorrer de novo a um lugar bem simples que vai ser o dicionário, para a gente entender um pouco a definição de arte. Quais são as possibilidades, pelo menos, de definir arte? O que é arte? Segundo esse dicionário, é um conjunto de preceitos para a perfeita execução de qualquer coisa, atividade criativa, artifício, ofício, profissão, astúcia, habilidade ou travessura. Então, pegando essas palavras, por exemplo, arte você pode entender também como uma técnica, né? Como tá ali, uma perfeição para fazer alguma coisa. Digamos aí, como alguém diz assim, porque fulano faz uma coisa tão bem que ele é um artista naquilo que ele faz. Pode ser um adjetivo nesse sentido. Então, quando a gente fala de arte, pode ser as pessoas que se dedicam muito a fazer algo em um sentido. Arte pode ser, que a gente esteja falando, então, de um tipo de ensinamento específico, de um tipo de pesquisa específica, né? Porque a arte vai ser aquilo que vai ter técnicas e pesquisas específicas para chegar em uma mostra de expressões do ser humano. Então, mas tem a ver com essas coisas, com ter técnica, com ter essas especificidades, por exemplo. Então, na comédia dell'arte, digamos assim, foi um movimento, né, dentro da história do teatro, por exemplo, dentro da história da arte, que em italiano, na comédia dell'arte, dizia assim, significava a arte dos comediantes, assim, né, a técnica dos comediantes, porque é um movimento todo de pessoas que seguiam todas umas regras, não era todas umas regras muito bem delimitadas, mas eles seguiam mais ou menos as mesmas regras para fazer comédia. Então, a arte nesse sentido ali, da palavra que significa você ter técnica, você ter um jeito de fazer as coisas, né? Inclusive, para começar essa discussão, para a gente poder aprofundar um pouco mais aí, vale a pena daí depois, além do dicionário, né, a gente dar uma consultada num livro que eu achei ótimo de ter visto no começo da faculdade, que até hoje ele é importante, que é O que é Arte? É um livro do George Collin. É um livro muito bom para entender essa discussão do que é arte e que tem a ver com cultura, mas não necessariamente é disso que você está falando lá dentro. Está falando sobre o que exatamente vai ser essa criação de um artista, quem é esse artista, o que é o fato dele criar arte, né? Enfim, vai ser toda essa discussão, mas que tem muito mais a ver com pessoas que têm uma técnica específica, um jeito específico de fazer alguma coisa, do que necessariamente de você só fazer algo ligado ao governo ou não. Enfim, é uma coisa muito mais profunda. Que muitas vezes as pessoas daí falam sobre arte como sendo um sinônimo, ou de artistas, sendo um sinônimo de quem tá na TV, de quem tá fazendo alguma coisa de publicitário, ou de cinema, ou disso, daquilo, ou às vezes aí fala assim, não, porque tal coisa não é arte, tal coisa é mero entretenimento, como se isso fosse uma coisa pra degradar aquela imagem daquela coisa, né, pra você atrapalhar aquilo. E querendo distinguir assim, não, porque tal fulano não faz arte, funk não é arte, samba não é arte, não sei o que não é arte, beatbox não é arte, sei lá. Beatbox não é arte, nem sei se alguém já falou isso na vida. Enfim, tem pessoas que daí jogam como se qualquer coisa ela pode dizer o que é arte, o que não é arte da cabeça dela ali, rapidamente assim, e muitas vezes até jogando essa outra palavra como uma coisa pejorativa e arte como uma coisa sublime ali, como uma coisa, oh meu Deus. E aí que é essa outra palavra que eu queria agora analisar um pouco aí rapidamente, o significado que é entretenimento.
A definição de entretenimento nesse dicionário é bem rápida, direto ao ponto. Brincadeira, distração, divertimento. Ou seja, fala muito mais sobre você dizer algo por mero divertimento, por distração, por hobby, por esses adjetivos assim, do que você estar falando sobre uma coisa ruim. Agora, o fato de ser um entretenimento, de ser uma distração, isso faz ser menos parte da cultura? Ou isso faz ser menos artístico? Essas duas coisas, elas não são uma positiva e outra negativa. Pode ter circunstâncias, situações em que algo seja de uma cultura, parte de uma cultura, que seja uma obra de arte ou que seja uma expressão artística, que são coisas que derivam da palavra arte, né? E ao mesmo tempo isso não é bem um entretenimento. Pode ser um negócio assim, a pessoa faz aquilo, mas não é nada de passatempo, nem para ela, nem para outro, mas aquilo é uma arte e aquilo faz parte da cultura. Então, isso tem uma relação com cultura, com arte, mas não necessariamente com entretenimento. Ou você pode ter uma coisa que é entretenimento, mas não é arte nem faz parte da cultura. Entendem? Que uma coisa pode estar dentro dos três, pode estar dentro de um, ou pode estar, enfim, sei lá. Por exemplo, um idioma pode fazer... pode não, né? O idioma faz parte de uma cultura. Só que ele... Não sei em que circunstância o idioma vai ser um entretenimento. De repente, se você gosta de... Você acha divertido aprender um idioma. Aí, o aprender esse idioma pode ser um entretenimento. Agora, o falar o idioma não é necessariamente uma arte. E aí, entendem? Que então o negócio pode estar em um, pode estar em outro. Pode, né? Ser arte, cultura, enfim. Assim como filmes, séries, outras coisas assim. E aí que eu quero entrar numa coisa que eu acho muito polêmica dentro das discussões, que gera muito bafafá ultimamente, que no Brasil principalmente virou uma coisa, um pseudo-argumento para as pessoas quererem descredibilizar uma luta, um trabalho de alguém, uma atividade profissional. A pessoa quer descredibilizar aquilo usando arte, usando cultura, usando esse tipo de coisa. E às vezes, né, quase que 100% das vezes, sem saber o que significa esses termos, sem saber como que funciona eles, o que pode ser um, pode ser outro, o que é ao mesmo tempo tudo. Que às vezes a pessoa vai lá e fala assim, porque eu não preciso de artista. Mas daí ela vai lá e assiste um filme. Você não precisava de artista, por que foi assistir o filme? Se não precisava de artista, como que ela ouviu uma música? A pessoa, sei lá, pode ter gente, né? Espero que não tenha muito por aí aqui vendo. Mas, se você está vendo, pare e pense. Você já fez isso? Você faz isso? Porque tem muita gente que acaba caindo nessa incoerência de criticar uma palavra dessas ou outra, ou alguma coisa, alguma obra, dizendo, por exemplo, sei lá, pegar aqui o exemplo, Star Wars não é arte, não é um produto artístico, porque é filme, porque é uma coisa de entretenimento. Mas tipo, por que isso não faz parte da nossa cultura, não é arte e não é um entretenimento ao mesmo tempo? Tipo, por que alguém vai lá e fala mal de artista, mas quer assistir um filme que foi produzido por artistas? Sei lá, não sei se a pessoa acha que, por exemplo, um Grey's Anatomy, um House, eles ligaram uma câmera, tipo, a pessoa teve a ideia do nada de ligar uma câmera e mostrar um médico de verdade, o cara fazendo atrocidades e o cara sendo viciado ali durante o trabalho dele do hospital, o cara sem técnica nenhuma, sem ser nenhum pouco artista, foi lá e jogou isso pra alguém de veicular aquilo e sem nenhum propósito de nada, assim, de cultural, de artístico, de nada, assim. Aquela é uma série, é um entretenimento, mas não tem artista ali. Não sei, é isso que alguém acha quando fala mal de artista e quer consumir arte, quer consumir cultura, coisas culturais, assim? Porque é essa impressão que passa se a pessoa fala mal de artista, por exemplo, e continua indo no cinema. Não que eu acho que se você fala mal de artista, você tem que parar de ler, tem que parar de fazer tudo. Não, acho que é aí que você tá precisando. Mas
fica aí então o questionamento para vocês, fica aí para vocês pararem para pensar. E aí, às vezes, se você encontrar alguém que faz essa coisa, de repente tenta explicar para ela que as palavras elas têm significados diferentes e que às vezes o cara que fez o filme, fez a música, ele é um artista. E aí, às vezes, por mais que alguém que trabalha nesse filme, nesse show, sei lá, não seja artista porque o cara é um técnico, sei lá, o cara é o carregador de caixa, ele não é um artista. Mas esse cara, ele depende de que exista essa arte, depende que exista esse movimento para que ele tenha trabalho, por exemplo. Então, as coisas estão interligadas, né? E tudo isso faz parte do nosso dia a dia e o entretenimento pode muito bem ser uma coisa artística, ser uma obra de arte e fazer parte da nossa cultura, como é aí a nossa cultura pop, faz parte da nossa cultura. Então, se vocês gostaram, se vocês estão curtindo, compartilhem com as pessoas, se inscreve no canal se você não está inscrito ainda, já aproveita e dá o joinha e segue a gente também lá no Instagram, no @canal Terceiro Sinal, vai lá no Instagram e até o próximo vídeo do Terceiro Sinal.